A graça e a paz do Senhor Jesus a todos os queridos e amados irmãos e amigos. Vamos para mais um Salmo de número 26. Vamos ler o Salmo com a minha filha Vivian Pinheiro. Salmos 26. Oração por justiça. Julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade. Tenho confiado também no Senhor. Não vacilarei. Examina-me, Senhor, e prova-me. Esquadrinha os meus rins e o meu coração. Porque a tua benignidade está diante dos meus olhos e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com homens vãos, nem converso com os homens dissimulados. Tenho aborrecido a congregação de malfeitores, nem me ajunto com os ímpios. Lavo as minhas mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para publicar com voz de louvor e contar todas as tuas maravilhas. Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Não apanhes a minha alma com os pecadores, nem a minha vida com os homens sanguinolentos, em cujas mãos há malefício e cuja mão direita está cheia de subornos. Mas eu ando na minha sinceridade. Livra-me e tem piedade de mim. O meu pé está posto em caminho plano. Nas congregações louvarei ao Senhor. O título desse salmo na minha Bíblia é O Apelo do Justo. Os salmos 26, 27 e 28 revelam o amor de Davi pelo santuário de Deus, que no tempo de Davi era o tabernáculo no Monte Sião. Por isso, no Salmo 27, o verso de número 4, vai dizer o seguinte: Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Davi queria muito construir o templo, mas Deus não permitiu que Davi construísse o templo. Mas Deus lhe deu os projetos da construção e possibilitou que, por meio dos espólios das batalhas, juntasse riqueza suficiente para fornecer todo o material necessário para a execução dessa grande empreitada. Você pode conferir isso em 1 Crônicas, capítulo 22, 28 e 29. O que se percebe era que nem todos os que se reuniam e adoravam no santuário juntamente com Davi eram sinceros em seu modo de viver e muito menos de adorar. E alguns deles desobedeceram a Deus e abertamente espalhavam mentiras sobre o rei. E aí foi essa situação que levou Davi a escrever esse salmo. Nele se percebe que Davi faz 3 pedidos ao Senhor: faze-me justiça, examina-me e livra-me. Esses são os 3 pedidos que nós podemos dividir o salmo de número 26. Faze-me justiça. No verso de número 1 vai dizer: faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Esses inimigos que difamavam Davi estão descritos nos versículos de números 4, 5, 9 e 10. Eram homens dissimulados, hipócritas e perversos, pecadores que se conspiravam para roubar de outros e que aceitavam subornos. O rei Davi era piedoso, mas nem todos os juízes e oficiais do seu governo mostravam-se tementes a Deus. É provável que esses acontecimentos tenham ocorrido quando Absalão estava tentando usurpar o trono, espalhando mentiras sobre o seu pai.
em 2 Samuel, capítulos 14 e o 15. O rei, com o coração tão ferido e magoado por saber quantas mentiras falavam ao seu respeito, ele via aqueles homens dissimulados levando suas ofertas ao altar do tabernáculo, e isso o entristecia profundamente. A história sempre, ela só se repete. Ao longo da história, tanto de Israel quanto da igreja, sempre houve uma súcia de malfeitores. No meio da congregação de verdadeiros adoradores, o joio no meio do trigo e o lobo em pele de ovelha. Isso é notório. Sempre existiu e sempre vai existir, até o dia em que o Senhor vier fazer a grande separação do joio, tirando o joio do meio do trigo, as ovelhas para um lado e os bodes para o outro lado. Deus sabe, Ele conhece os corações. Esse pedido de Davi, faze-me justiça, refere-se a defender a reputação do rei. Davi era um homem íntegro. No Salmo de número 7, versículo 8, ele vai dizer para o seu Senhor: julga-me, Senhor, segundo a minha retidão, segundo a integridade que há em mim. É interessante que aqui é uma verdade que o próprio Deus afirmou, porque Deus o conhecia. É tanto que quando Deus vai fazer aliança com Salomão, ele vai dizer o seguinte, lá em 1 Reis, capítulo 9, versículo 4 e 5, ele vai dizer o seguinte: olha, se andares perante mim, como andou Davi, teu pai, com integridade de coração e com sinceridade, para fazeres tudo quanto eu te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono do seu reino sobre Israel, como fiz com Davi. Olha como Davi adquiriu o respeito do seu Deus, como ele conquistou com a sua sinceridade, mesmo muitas vezes errando tanto. Mas a Bíblia diz que é um coração contrito e quebrantado, a esse Deus não suporta. Deus é um Deus de bondade e misericórdia, desde que o homem se humilhe diante da sua potente mão. Só que as pessoas que o estavam atacando eram dissimuladores, hipócritas, atores que usavam máscaras para cobrir seu caráter perverso. No verso de número 4 diz assim: não me tenho assentado com homens falsos, os dissimuladores não me associam. Ser íntegro significa ter o caráter completo, a mente e o coração, sem qualquer divisão e completamente consagrado ao Senhor. Davi representava o que era correto e não vacilava, mas os indivíduos de mente dupla são estáveis em seus caminhos. Diz Tiago, capítulo 1, versículo de número 8: homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. A vida de Davi revelava um equilíbrio entre a fé, aquela confiança no Senhor, e as obras. Tenho andado conforme a instrução de Tiago, capítulo 2, dos versos 14 a 26. Como Tiago fala, ele poderia testificar que ele tinha a fé e as obras. Então, quando nosso caráter e conduta são atacados, não é errado nos justificarmos, como o apóstolo Paulo fez em 2 Coríntios, capítulo de número 10, verso de número 12. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos
Mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. E também não é errado pedir que o Senhor nos justifique. Não estamos defendendo apenas a nós mesmos, mas também o nome do Senhor, a qual servimos. Nossa justificação é por amor do seu nome. O segundo pedido de Davi: examina-me, dos versos 2 a 8 do Salmo 26. Como no caso das palavras de Davi, o Salmo de número 18, versos 20 a 24, depois você confere aí na sua Bíblia. Não se trata aqui de uma expressão de superioridade hipócrita, mas sim do testemunho honesto de um verdadeiro homem de Deus. Os termos examinar e provar refere-se ao processo de testar metais a fim de determinar seu verdadeiro valor, também de remover deles as impurezas. No original, a expressão usada para o coração e os pensamentos. Por isso a Bíblia vai dizer: prova o coração, os pensamentos. Fala de purificação, de limpeza do coração e da mente. A vida de Davi estava controlada pelo amor e pela verdade de Deus. O Senhor foi fiel à sua aliança com Davi. E Davi foi fiel ao Senhor, mesmo tropeçando, mesmo errando. Davi, em algumas vezes, ele errou feio, mas ele se voltava para Deus com o coração contrito, com desejo de ser restaurado, de renovar sua aliança com Deus. Quando o texto diz que ele se recusava a ter comunhão com os hipócritas da congregação, homens falsos e dissimuladores, que fingia adorar o Senhor e guardar a aliança com Deus, não está dizendo que Davi ele estava isolado do mundo real, não, mas sim que não permitia contaminar por este mundo. Temos que entender que o grupo daqueles que se tornam malfeitores e desobedientes diante de Deus precisam do nosso testemunho. Mas é com a congregação dos justos que compartilhamos a nossa adoração a Deus. Davi era um homem equilibrado. Ele amava as coisas de Deus, no seu modo de caminhar, de se levantar, de se assentar. Ou seja, no seu modo de viver, ele se guardava do mal. Davi é um ótimo exemplo para seguir em nossa adoração pessoal a Deus. Terceiro e último pedido: livra-me, dos versos 9 a 12 do Salmo 26. Davi não podia impedir aqueles homens hipócritas, falsos, de participarem do culto com o restante da congregação, mas podia tomar providências para não se tornar como eles, de modo que pediu ao Senhor que o livrasse desse pecado. Ele vai dizer: não colhas a minha alma com a dos pecadores. Entendamos uma coisa: as ovelhas e os cabritos, assim como o trigo e o joio, estão misturados hoje. Mas chegará o dia em que Deus os separará. Nesse dia, os perversos perecerão. Mateus 7, 21 e 23. O cristão, o crente, deve estar sempre atento às más influências do mundo, especialmente daqueles que dizem amar a Deus, mas estão usando a religião para encobrir os seus pecados. Para que possamos permanecer fiéis, devemos pedir a Deus que tenha misericórdia de nós e que nos ajude a manter a nossa integridade. Uma vez que o homem começa a vacilar, fica bem mais fácil ele tropeçar e cair.
1 Coríntios 10, 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Por isso a vigilância é individual. Cada um tem que procurar vigiar, orar e vigiar. Davi estava em pé, numa vereda plana, e não seria abalado. Que possamos fazer como Davi, orar como Davi, na hora da necessidade, não esquecer de apresentar as nossas dificuldades, as nossas lutas, e dizer para o Senhor: faze-me justiça, ó Deus. Que na hora de apresentarmos a nossa vida ao Senhor, pedir a Ele: examina-me, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, porque só Ele pode endireitar as nossas veredas, só Ele é o caminho reto. Aprendamos com Davi a dizer: livra-me, Senhor, porque o livramento vem de Deus. A Bíblia diz que em vão vigia a sentinela, se o Senhor não guardar a cidade. Amém? Que possamos confiar no nosso Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus nos abençoe. Recebe o meu abraço e a minha gratidão. Paz.